Olá, aqui é a Fernanda Consorte, sou economista-chefe do Banco Invest. Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre câmbio. Bom, diante dessa crise única, singular que a gente está vivendo, né, para tentar enfrentar essa pandemia, o mundo inteiro está tentando agir de forma mais coesa para encontrar uma vacina, para encontrar uma cura ou amenizar os impactos do coronavírus na economia. O Brasil, contudo, ele está um pouquinho na contramão do mundo. Por um lado, é verdade que todas as moedas emergentes têm depreciado. Normal, afinal de contas, possivelmente ou muito provavelmente, a gente vai enfrentar uma recessão inédita. Afinal de contas, o mundo inteiro está no isolamento social. Embora isso seja necessário, vai sim ter consequências ruins para a economia, não tem jeito. Não à toa, o Banco Mundial divulgou umas expectativas de crescimento econômico para esse ano. Para o mundo, o Banco Mundial projeta uma queda da ordem de 3%. E daí a gente vê economias avançadas, por exemplo, com uma queda de 6%, né? Estados Unidos um pouco menos, zona do euro um pouco mais, 7,5%, o Brasil 5,3% de queda do PIB esse ano, ou seja, é muita coisa. Né? E por conta disso, fronteiras fechadas, o comércio mundial, de forma geral, vai diminuir, já está diminuindo ou já diminuiu. Né? Tanto que o próprio Banco Mundial projeta uma queda aí no volume de comércio mundial da ordem de 11%. É bastante coisa, tá? Então, o que a gente tem visto em mercado é que está tendo uma revoada de recursos para países seguros, né? O que a gente chama de flight to quality, né? As pessoas estão tirando dinheiro de países emergentes e colocando seu dinheiro em países mais seguros, né? Então, por exemplo, nesse gráfico que a gente vê aqui à direita, dá para ver, é um gráfico do Instituto Financeiro, em que ele fala que a saída de recursos de países emergentes por não residentes é recorde histórico, né? E ele ainda comparou com algumas outras crises, como em 2008, que é a linhazinha azul. Dá para ver que o patamar agora, que é essa linha preta, é único. Então faz sentido, sim, todas as moedas emergentes estarem depreciando, né? O dólar ganhando valor. Contudo, o Brasil tem se destacado negativamente. Quando a gente olha a variação das moedas emergentes nesse ano, né, até o dia 29 de abril, dá para perceber que o real ele se depreciou 36%. A média aí dos emergentes é mais ou menos 10%. Né? Então, dá para ver que a gente está muito longe de todo mundo. Né? O que isso significa? Bom, eu acho que, a despeito dessa questão internacional, em que, claro, a gente teria uma moeda mais depreciada, não tem jeito, o Brasil está, como eu mencionei, um pouco na contramão. Né? A gente, além de estar vivendo essa crise sanitária e econômica, a gente está vivendo também uma crise política. Né? Então, a gente viu né, esses descompassos que, aliás, a gente já tem visto ao longo do ano passado entre governo e Congresso, mais especificamente neste momento, a gente tem visto né, um descompasso entre governo e Congresso, entre a União, né, a esfera federal, o governo, e a esfera estadual, que são os estados e municípios. A gente também tem visto agora uma crise dentro do governo, o que é muito ruim. Né? Isso foi mais perceptível com a demissão do Mandetta, que era o ministro da Saúde, no momento que a gente está tendo uma crise sanitária. Né? Na semana passada, isso culminou com o pedido de demissão do juiz Sérgio Moro, com o ministro da Justiça, né, mostrando que, de fato, tem problemas sérios dentro do governo. E, além de tudo, a gente ainda lida diariamente aí com comentários jocosos do presidente em relação à doença. Né? Então, todas essas questões, quando o investidor estrangeiro olha para o Brasil, ele certamente não é o destino que ele quer colocar o dinheiro dele, portanto, a gente está vendo essas remessas saindo do Brasil e, portanto, a gente está vendo uma variação do real pior que o esperado, mesmo com essa melhora na moeda esses últimos dias. Tá? Ainda assim, a gente se destaca como o pior emergente. Tá? Bom, o que eu queria passar para vocês aqui nessa conversinha rápida, né? Eu acho que a gente está vendo né, um cenário extremamente singular, né, que quase ninguém tem resposta para nada, ninguém sabe de nada o que está acontecendo, porque é único, então é difícil olhar para trás e pensar mais ou menos o que pode acontecer. E as respostas exigem portanto, cautela. Né? É verdade que a gente precisa estar nesse isolamento social, não tem muito jeito, mas quanto maior o tempo de isolamento, maior vai ser o dano na economia, isso é um fato. Né? Mas se a gente sair do isolamento antes que o necessário, o dano também pode ser maior.
Então a gente tem que ficar em casa, a gente tem que acreditar no que os nossos governantes estão pedindo, tá? Porém, diante desta perspectiva de recessão econômica que haverá, as moedas emergentes têm se depreciado. O problema é que o Brasil tem tido um pior desempenho por questões políticas, né? Então, por um lado, eu espero, né, que essa nova situação, né, depois que essa crise abrandar, a gente vai ter um cenário de maior cooperação, os governos mundiais, né, de todo o globo vão estar mais preparados para situações atípicas, investimentos maciços em tecnologia, em saúde, enfim. O problema é que o Brasil parece estar muito atrás desse ciclo, né, e mostrando, além de tudo, essa crise política, né. Então, por isso que a nossa moeda acaba se depreciando muito mais. Então, a gente tem que ver aí cenas dos próximos capítulos, ver como é que essa história vai se ajustar, para a gente ver se a gente consegue voltar um pouco aí mais na ordem do resto do mundo. Obrigada.